Olá, muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja presente no seu coração, nesta terça-feira, 12 de julho de 2022, manhã com um vento frio, gelado, manhã de inverno, mas com regozijo no coração, porque o Senhor nos dá o dom da vida, permitindo o fôlego de vida nesta caminhada terrena. E então, com inteligência, buscando a sabedoria que vem do alto, através da palavra de Deus, Minutos de Sabedoria divide com você um tema para a sua reflexão: a cadeia alimentar espiritual. A cadeia alimentar espiritual. Cadeia alimentar é a sequência de alimentação entre os seres vivos, na qual um se alimenta do outro. As plantas geram o seu próprio alimento, que fazem parte da alimentação dos insetos, que são consumidos pelos sapos, que servem de alimentos para as cobras, fonte de nutrição das aves, que são consumidas pelos seus decompositores, as bactérias e fungos. Podemos então dizer que a cadeia alimentar terrena refere-se ao processo em que um ser vivo serve de alimento para o outro. E o que é uma cadeia alimentar espiritual? O Salmo 145:15 nos diz o seguinte: os olhos de todos esperam em ti, e lhes dá o seu alimento a seu tempo. Na primeira carta de Paulo em Coríntios, capítulo 10, verso 13, nos diz: e todos comeram de uma mesma comida espiritual. Cadeia alimentar espiritual é a fonte dos alimentos que geram a nossa vida, que nos alimentam. E nós, quando vamos para a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, dos versos 1 ao 10, no verso 1, nós encontramos uma série de alimentos fortalecendo um ao outro, que se referem a esta cadeia alimentar, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Vejamos o que diz esse texto. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos das corrupções, das paixões que há no mundo. Quando nos alimentamos, nos servimos dessa cadeia alimentar, principalmente desses vários alimentos que alimentam um outro e fortalecem um outro, nós fazemos desaparecer. Serão consumidos todos os vícios, problemas, erros, tudo aquilo que está relacionado às paixões, corrupções que há no mundo. Assim sendo, o texto nos mostra que o zelo, a diligência, alimenta a fé e a virtude, que alimenta o conhecimento, que alimenta o domínio próprio, que alimenta a perseverança, que alimenta a piedade, que alimenta a fraternidade, que alimenta o amor. Por isso, estas promessas, elas estão interligadas uma à outra, se tornando uma cadeia alimentar. E o verso 9 tem um recado especial para nós. Diz assim: pois
aquele a quem estas coisas não estão presentes, ou seja, aqueles a quem não se alimentam desses alimentos, dessa cadeia alimentar, é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Então veja bem, na cadeia alimentar terrestre, quando um ser vivo se alimenta do outro, ele desaparece, ele é consumido. Na cadeia alimentar espiritual, um alimento fortalece o outro e, fortalecidos, consomem, eliminam, fazem desaparecer o erro, o pecado, o obstáculo, a transgressão, que juntos podem ser a cadeia do mal. O verso de número 5 nos diz: associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Ou seja, nessa cadeia alimentar, a fé está alimentando a virtude, que está alimentando o conhecimento, que vai consumir, fazer desaparecer, eliminar a dúvida, a descrença, o erro, aquilo que está paralisando você. Então, nesta cadeia alimentar, é muito pertinente nós entendermos que uma coisa, uma promessa alimenta a outra, que alimenta a outra, e aí fortalecidas ou fortalecidos nesta cadeia alimentar, nós nos tornaremos vivos, alimentados e consumindo, eliminando o erro, eliminando aquilo que porventura se colocou no seu caminho, ou uma consequência de um erro, ou uma consequência de um pecado. Minutos de Sabedoria pede, como todos os dias, para você: pare, pense, pelo menos um minuto, porque o minuto de sabedoria pode mudar uma vida, pode salvar uma vida inteira. Pense nisto: cadeia alimentar espiritual. Veja como estes alimentos, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, que nós citamos aqui, uma coisa fortalecendo a outra, pode te dar vida, alimentar você e consumir, fazer desaparecer todo e qualquer mal. Então, diante de qualquer dificuldade que você esteja vivendo hoje, diante de qualquer situação que paralisa você, entre na cadeia alimentar espiritual. Vá, estude esta carta, essa segunda carta de Pedro, analise, veja como uma coisa alimenta a outra e elas juntas dão vida a você, fazendo desaparecer todo e qualquer mal. Que Deus abençoe você rica e poderosamente, todos os dias, se alimentando, se fortalecendo desta cadeia alimentar espiritual, na Bíblia Sagrada, que é a fonte de todo o alimento espiritual. Que Deus abençoe e faça você ter o entendimento, mercê do Espírito Santo, que a cadeia alimentar espiritual foi nos dada, inspirada pelo Espírito Santo, para nos dar vida, para nos alimentar, através desses alimentos tão poderosos e eficientes, espirituais, que estão inseridos na palavra de Deus. Deus abençoe você, em nome de Jesus.